Hoje gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo da série da listas exercícios para a alma, que pode ser também habilidades da alma. E o quarto vídeo eu vou colocar o tema possessão, né? Mas não se assustem, não vejam com maus olhos, que isso é uma coisa muito comum e eu vou colocar aqui o que é essa possessão. Deixa eu falar logo de cara. Por exemplo, uma pessoa canalizando, né? Ela pode estar de uma certa forma possuída. Possessão é o que? É você, digamos, controlar uma outra pessoa. E isso é muito comum. Nós fazemos isso com os animais quando nós adestramos. Nós fazemos isso com outras pessoas, os chefes quando mandam, né? Então é uma forma de você controlar o outro. Só que possessão é mais a ideia de você literalmente, né, invadir um corpo e controlá-lo. Então é isso que eu vou trabalhar nesse vídeo, né? O que como nós fazemos isso, né? Isso é muito comum, a gente faz de forma inconsciente. Nós somos o que? Nós somos humanidade, somos uma coisa só. Então nós possuímos uns aos outros. E tem o lance da simbiose, que é comum. Então as pessoas, digamos, são possuídas, possuem e não se dão conta, né? Então esse vídeo é mais para trazer isso, né? Para que não que nós façamos, mas que nós temos consciência de como a coisa funciona, né? Que é o mais importante, é você saber, né? Quando você sentir algo, quando você ver algo, você vai saber o que é aquilo, né? E nós não precisamos ser reativos, né? Porque a gente anda muito naquela coisa de defensiva e ataque, né? E quando você sempre está com medo de algo, você está num estado, né, de tensão. Então esse é o problema, digamos, do mundo, né? Da Terra, das pessoas estão doentes porque elas estão ansiosas com o futuro, de um ataque, de não sei o que, né? E não vivem o agora, não relaxa, né? Que é o que a gente precisa para poder se conectar com o que nós realmente somos, né? Embora nós somos tudo isso, mas que nós precisamos nos conectar com algo maior, né? Porque o ruído externo faz barulho demais para nos desconectar, para tirar a nossa atenção. E nós sabendo como que funcionam essas coisas, nos ajuda muito, né, a entrar nesse estado de tranquilidade, né? Então a pessoa primeiro vai ter aquele conhecimento, vai passar por todo aquele barulho para depois silenciar. Falou, ok, está tudo bem, né? Eu sei o que está acontecendo. E no caso da possessão, ela é muito comum. Por exemplo, uma pessoa que canaliza, né? As pessoas sempre vê o lado ruim, né? O exorcista, né? Lá o filme lá da menina possuída, possuído pelo demônio, né? As pessoas. Então assim, esse vídeo, né? São exercícios para a alma, né? E aí às vezes a pessoa pensa, nossa, eu possuí outra pessoa, né? Que não tenho essa capacidade. Se os espíritos mais baixos, né? Com a energia mais densa conseguem fazer isso, será que a gente não consegue, né? Possuir outra pessoa? E é algo mais comum que a gente faz, né? Eu diria que a gente faz isso o tempo todo. E essa possessão, digamos, os espíritos maus, né? Eles possuem com um intuito, né? De prejudicar, de não sei o que. Ou às vezes aquela posição mais comum é a tal que a gente chama de simbiose, né? Do espírito que está ali, desencarnado, e ele quer sentir algum prazer físico, seja qualquer tipo que for, né? Os mais básico do básico do básico, né? Alimentação, você sente o desejo forte de comer alguma coisa, né? Então o desejo é meu, porque eu quero comer aquilo também, né? E só que aí tem espíritos que chegam e potencializa aquilo, né? E antes de eu comer, eu quero comer chocolate. Antes de eu comer só aquela barrinha e me satisfazer, não quero comer, eu como uma caixa inteira, né? Então, ou seja, eu tô comendo por mais gente, né? E o meu desejo de comer é só sentir aquele sabor momentâneo e pronto, né? Levando em questão científicas, digamos, né? Digamos que o meu corpo ele precise de tal componente que tem no alimento. Então, eu ingerindo aquilo, você pode ver que existe a homeopatia, que a pessoa ingere uma dose que não é nem identificada ali, né, pelos cientistas. Eu sei que assim, é uma coisinha, uma essência que eles colocam lá, muito pouco, né, que o corpo já trabalha com aquilo,
né? Então nós não precisamos de muito, né? O que eu preciso mais é para satisfazer o meu corpo emocional, né? Uma carência que a gente come emocionalmente, né? Mas o corpo ele precisa de certas substâncias que tem no alimento que aquilo, né, faz um reproduz lá e nos leva, chega até a mente, opa, desejo de comer tal coisa, né? Isso, digamos, cientificamente como que funciona. Então a gente corre atrás daquele alimento. Então assim, nasce um desejo meu e eu não preciso, né, me empantufar daquilo, empanturrar, empanturrar daquilo. Eu como um pouco já, né, já é o suficiente para o meu corpo que ele precisava, né? Vamos supor, tem o alimento que eu como normalmente para me abastecer e tem aquele que surge um desejo de vez em quando, né? Talvez que o corpo esteja pedindo aquilo, né? Só que geralmente, como a gente está numa matriz, como aqui a coisa está fora dos eixos, né? A gente acaba comendo mais aquilo que, digamos assim, junk food, né? Que em inglês que é comida lixo, né? Que eles E a nossa alimentação é adulterada, né? Tipo, eu tenho alguns vídeos falando de alimentação. ah, então nós não comemos um alimento real, né? Tá em Barras da Matrix, quem querer procurar Barras da Matrix, eu acho que é alimentação. Então eu falo mais sobre isso, né? Que a nossa alimentação não é alimentação real, é a alimentação modificada. E modificada é tipo droga, né? Você pega e cria algo sintético. Então, por que é modificada? Porque você não come aquele alimento pelo sabor que ele tem, né? Você pega aquela coisa e começa a agregar, né, ingredientes, temperos e tal, e cria algo que vai enganar o seu paladar. É tipo um cavalo de Troia, tem algo lá dentro, só que por fora é agradável, né? O que precisa agradar em mim? Somente o meu paladar, o que está na minha boca, não o que está. Ele não leva em consideração todo o meu corpo, todo o aparelho digestivo, o que ele vai fazer com aquele alimento, né? Então ele pega aquela coisa que não deveríamos nem estar ingerindo e coloca uma cobertura que vai enganar o meu paladar. Então a gente acaba comendo mais junk food e fica nos adoecendo. Ahn, Bom, então assim, falando do que o corpo precisa, né? Então, aquele junk food, eu nasci na Matrix, então eu adquiri um certo vício, né? Então nem sei mais se é meu corpo pedindo ou se é o meu vício. Mas se você come demais, passa mal, é o vício. E esse vício ele pode ser potencializado por entidades que estão ali em simbiose também querendo se alimentar daquilo, né? Então vai ter o alimento, aí você vai ter as drogas legais, ilegais, né? Até chegar ao ponto mais negativo que é a maldade, de você fazer o mal, né? Então assim, digamos que todos nós temos uma certa maldade, né? Então vai colar lá um amiguinho do lado que vai querer fazer a maldade contra você ou contra alguém ali, né, que está ali em volta e você vai começar a sentir mais raiva daquela pessoa. Então são formas de posições, digamos, negativas, neutras, que a pessoa age em simbiose. Então assim, simbiose eu acho que tá tudo legal, né? Tá todo mundo aprendendo e tal. E isso acontece para nós nos darmos conta de que essas coisas existem, né? Para a pessoa, opa, né? Aprender a ter um certo controle, falar, oh não, eu comi demais, né? Por que será que eu fiz isso? Né? Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Não só com alimentação, mas com qualquer coisa que nós abusamos, que as pessoas não percebem, né? E às vezes em coisas que essas pessoas acham boa. A própria alimentação, né? Você lá desde criancinha teve aquela programação, né? Tem que comer bastante para ficar forte, né? Tem que fazer muito exercício, né? Eu assisto bastante anime, né? Tipo um Dragon Ball da vida, né? O Goku, que é o personagem principal, não para de comer, ele come mesas e mesas, né? Então já dá aquela imagem que eu vejo que vem muito do sistema, porque eles querem consumistas. Então eles querem que as pessoas comam, consumam o que quer que seja. Então o próprio sistema nos parasita, né? E nos modifica. Então a gente tem que observar muito isso. Ah, então alimentação, exercícios em excesso, né? Então a pessoa, né, vira algo mecânico, né? Meio que perde o foco. Então tem muita coisa que ali está em simbiose, está em manipulação, as pessoas não se dão muito conta, né? Você tem que fazer o que é saudável por seu corpo físico e não exercer certo limite, né? Se passa de tal coisa, pode ter ali uma certa obsessão, né? Que a pessoa toma até como bom e de repente, né, está desviando ela de um certo assunto, de um certo algo que ela poderia fazer. Como assim? Eu diria que aqui na Terra todos estamos de certa forma desviados e nós temos que entender essa mecânica,
né, para ver até onde eu me desviei, o que eu posso fazer para corrigir, né, como eu posso controlar isso, né, digamos, eu gosto de chocolate, eu não vou deixar de comer chocolate, né, mas eu não vou comer a caixa inteira, né, às vezes eu vou no mercado, tô com vontade de comprar uma barrinha e tal, passou? Oh, beleza, né, se não passou eu vou lá e comprar a caixa da outra vez e sinto muito, né, mas a gente tem que ter consciência do que está fazendo, né, do que pode estar acontecendo também, e não viver também sob culpa, né, porque culpa também pode ser outra posição negativa. Então, ok, para não estender muito nessa questão, vamos logo para, né, mais o que interessa, como que nós possuímos as pessoas. Então, assim, possuímos os nossos desejos, né, em tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Então, se você é uma pessoa positiva, você está influenciando positivamente a sua volta. Então, é uma espécie de possessão, né? E as pessoas pensam que possessão é assim, que nem o espírito que entra e controla, né? Eu acho que nem o espírito que entra e controla, ele consegue fazer tudo, né? As pessoas têm que estar muito inconscientes para conseguir fazer tudo, né? Por isso que tem que ver como algo negativo. Eu poderia colocar até outro nome, né, a não ser possessão, mas possessão ela vai dar bem claro, né, que é algo que entra e controla. Então, os canalizadores, eles estão conscientes ali, né? Então, o espírito não vai falar algo que ele, né, fazer algo que ele não queira que faça. Então, digamos, é a possessão, né, incorporação que as pessoas falam, né? E o que está possesso está incorporado. Então, como eu falei, vai ter o grau de 1 a 100, né? De, digamos, a 0 a 100%. Então, vamos supor, a sua posição das pessoas pode ser ali de 1, 2, 3%, né? E eu já percebi muito isso, vamos supor, quando você fica muito com uma pessoa, aquela pessoa começa a adquirir hábitos seus, né? E quando você se afasta, aquela pessoa perde esses hábitos, né? Mas isso é comum, porque a pessoa vai compartilhar suas ideias e tais, né? E ali no convívio, então motiva mais. Mas é uma espécie de possessão, né? E pode não estar sendo só a influência intelectual, mas energética também, né? E tanto você também que pode sentir a influência de outras pessoas, né? Seja de forma positiva ou seja de forma negativa, né? Pessoas que nós sentimos uma influência negativa, a gente acaba se afastando. Então, ok, né? O mais importante, existe isso, né? Nós possuímos uns aos outros, né? De forma consciente ou inconsciente. Então, quando você deseja algo para uma pessoa, né? Você está, de certa forma, possuindo ali também. Quando você não gosta de algo, você está jogando uma energia negativa e está possuindo aquilo. E como sua energia é de não gostar, é de repulsa, está potencializando aquilo, porque você está colocando a energia naquilo que você não gosta, né? Agora a parte que, digamos, que nos toca, né? Como a gente faz isso? Hoje, né? Esse vídeo eu já estou em mente fazer há alguns dias, né? Na verdade eu ia fazer sobre bilocação, só que vai ficar para os próximos vídeos. Esse chegou atropelando porque é um assunto mais interessante que a gente faz, né? Que a gente precisa tomar consciência. E hoje eu lembrei, né, de algo que aconteceu quando eu trabalhava, acho que em 2008, né? Ou um pouquinho antes, nessa época aí. Eu trabalhava, algo assim, é muito sutil. Como faz muito tempo, eu já não lembro bem, mas eu lembro que aconteceu algo, né? Que eu consegui sentir que era algo diferente. Assim, trabalhava no lugar, tinha divisórias, só que as divisórias eram baixas, era a mesma sala, então ouvia, né? A gente comunicava, normal, só tipo uma mesa e uma divisão, né? Das outras mesas. E na outra parte ficava a pessoa da manutenção. Então, como eu trabalhava ali há bastante tempo, né, era de outra área, ouvia, então conhecia alguns procedimentos, né, até que as pessoas faziam das máquinas, tais, né, como se fosse, paravam um alarme, as pessoas iam lá e tal, tinha todo um procedimento, então eu meio que já sabia, né, o que tinha que fazer, né, e com uma certa clareza. E, né, num desses casos, entrou lá um rapaz novo, né, já tinha um tempo trabalhando, só que vamos supor, quando você entra no trabalho, você não pega tudo que acontece ali, você não, tipo, decora, né, como que é o procedimento e tal. E aí chega o chefe, né, eu sei assim, vamos lá para um momento, tá o chefe exercendo uma certa pressão e questionou algo que ele deveria fazer ali no computador, né, e eu conhecendo o procedimento, sabia o que tinha que fazer, né, e eu fiquei, né, emanando aquele desejo intenso de
faça isso, tal, né, do que fazer, tipo, como se passasse todas as instruções, né, e um certo momento, né, eu desejo aquele tão forte como se eu estivesse fazendo, né, e como eu fiz na minha mente, eu querendo fazer, né, como se entrasse lá e fazesse, e ele foi falando, ó, assim, 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 tal, eu, tipo assim, primeiramente, o chefe estava fazendo aquela pressão, né, então eu senti a pessoa toda perdida, né, falando lá do lado, eu tô perdido, né, quando tem aquela pressão. E, né, eu ali respondendo, então chega um momento ele vai, tá, faz isso assim, 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 né? Só que eu senti algo quase simbiótico, né? Eu não consigo, tipo, falar exatamente, porque faz bastante tempo, eu não anotei nada, eu acho que até em vídeo anterior, eu acho que eu cheguei a relatar, mas como eu faço vídeo, eu acho que desde 2013, ficou meio que perdido. Mas aconteceu algo diferente, né? Aconteceu algo diferente, então eu senti que pode sim, pode não, mas eu na minha mente acredito que sim, teve essa influência, né, esse querer ajudar o outro. Parece que eu já vi outras pessoas também relatando algo semelhante, né? Então, é uma espécie, vamos supor, a pessoa às vezes nem percebe, né? Porque vem como intuição. Lembrei do nada, porque se ela tá ali, porque ela já sabia, mas ali confundiu, então aquilo vai ajudar a lembrar. Porque você vai ter um monte de pressão, confundindo, turvando a sua cabeça, a pressão do chefe, não sei o que, tal, e tem que ter a solução ali na hora. E, né, de repente vem uma energia que ajuda a pessoa a acessar aquilo que ela já sabe, né? Ou a pessoa também é, digamos, um médium que pode te canalizar. Você não precisa o médium não precisa canalizar o que está desencarnado, pode canalizar o que está encarnado, e vem aquela intenção forte, aquela instrução, e a pessoa recebe. Então, é uma forma de possessão, né? Então, você pode possuir uma pessoa quando você, vamos supor, ela vai fazer algo e você deseja muito que ela tenha êxito naquilo, né? Então a gente tem que... Isso é uma forma de possessão. Então as pessoas, digamos, vão possuir os filhos, né? Eu acho assim, é muito raro hoje as pessoas quererem o sucesso das outras, porque elas... a Matrix, né, pesa, a coisa negativa pesa. Então, nós somos na escola ensinados a viver num ambiente competitivo, né? Então eu quero que o outro vá mal para que eu seja melhor que ele. Então nós somos ensinados a possuir os outros negativamente, né? E essa negatividade não está indo para o outro, está vindo para mim, né? Então com o tempo, com o despertar, você vê que o êxito do outro é o teu êxito. Então o que fazem hoje nos esportes é muito negativo, né? Porque todo mundo quer o primeiro lugar, só pode ter um, né? Então todo mundo deseja que o outro não saia tão bem, porque ele quer, né? Então isso incorpora, isso possui todo o resto da população, né? Quando o esporte deve ser, eu quero que você seja melhor do que eu, né? Se eu gosto tanto de algo, eu quero que eu possa melhorar naquele algo, né? Porque quando eu chego no topo, então assim, eu jogo videogame. O que eu notei? Quando eu fico muito bom em algo, né, e não tem mais competidor, perde a graça. Então a gente fica procurando gente melhor para poder, né, jogar junto, né? E já não é mais aquela competitividade, é algo que nós estamos fazendo junto, estamos brincando, estamos aprendendo, estamos crescendo junto. Então é isso que nós deveríamos fazer como humanidade. Então os esportes deveriam ser, ok, aquele está se saindo melhor. Por quê? Então eu vou analisar, né? A princípio, se isso fosse um mundo livre, se nós já tivermos um mundo de, né, elevação, então os esportes, a princípio, iriam deixar de existir, né? Mas teriam uma outra finalidade. Ok, eles foram melhor. Por quê? Geralmente, se um mundo é livre, eles vão ser melhor por questões, digamos, raciais, por questões climáticas. Por exemplo, o país que ele vive favorece esse tipo de coisa, né? Então, ok, normal eles serem assim, serem bons nisso, né? Então, é meu interesse, eu gosto tanto disso, né, que eu quero ser assim, então eu vou procurar, né, um ambiente que vá me deixar daquele jeito. Então eu vou saber, ele não é melhor que eu, não, ele tem condições mais favoráveis, né? A questão de homem e mulher, o homem é mais forte. Então não quer uma mulher, eu não vou querer ser que nem um homem, superar, porque o esporte, não sei o que, é competitivo, vou querer que ele se torne fraco, que vire mulher, sei lá, né? Não, eu vou exaltar, legal, né? É isso mesmo,
né, que tem que conseguir, né? Só que eu vou entender os processos do que acontece, né? Por que alguém é melhor, por que alguém é pior, entre aspas. Não, nas condições climáticas em que eu vivo, com a minha raça, com o tipo de coisas que ali são ensinadas, eu estou indo muito bem trabalhando com essas ferramentas, né? E há a possibilidade de que se eu fosse no teu país, trabalhasse com as suas ferramentas, eu lhe superaria e muito, né? Então, no mundo livre, isso é conhecido. Então, um atleta, ele olha o outro, que ficou em segundo e terceiro lugar, e fala, você é muito bom, você é melhor que eu. Né? Então, o melhor não é definido por quem está ali no primeiro. Né? Existe essa consciência, só que aqui não, aqui é diferente, aqui existe uma coisa, é a Matrix, é um controle, então isso tudo é manipulado, nos favorece, né? Nos rebaixa, nos joga um contra o outro, né? Então por que o melhor nesse mundo foi o melhor? Porque ele tem mais isso aqui, né? A gente viu, por exemplo, nas Olimpíadas agora, por que tal país ficou em primeiro, entre aspas, né? Se um país manda 600 atletas e o outro país manda 400, quem tem mais chance de ficar em primeiro? É isso que acontece. Então não existe melhor e pior. Né? Existe quantidade. Né? E se você for colocar na balança a quantidade, as condições, esse que ficou em primeiro está muito longe de ter ficado em primeiro. Né? E a gente sabe que existe muita ação parasitária, né, que por setor econômico, então alguns acabam sendo favorecidos em detrimento de outros. Mas eu não vou entrar muito nessa questão. Vamos voltar ali ao tema de possessão, né, de desejar, né, o bem. Então, vamos supor, eu desejo que quem esteja do meu lado se saia muito bem, que dê o seu melhor. Né? E assim, eu vou ver se eu, entre aspas, fui melhor que ele, de fato, ou porque ele não conseguiu, porque teve uma condição assim, ou porque a família estava ruim, a pessoa não estava bem psicologicamente. Não, eu quero que a pessoa esteja no melhor dela, para aí sim haver um ponto de comparação. Né? Por exemplo, eu jogo um jogo de corrida, então tá ali tem um competidor muito bom, né? E se eu chegar em primeiro porque aquele competidor bateu em algum momento, eu não cheguei em primeiro. Né? Aquele competidor tem que fazer uma corrida perfeita, né? E eu também fazendo uma corrida perfeita, aí sim vai ver, né? Aí geralmente quando isso acontece eu fico para trás, né? Mas eu desejo isso para que eu possa ter aquele ponto de comparação, né? E quando eu chegar em primeiro eu falo, opa, eu superei esse ponto, né? Então é assim que funciona. Você deseja o melhor para todo mundo, porque nós somos todos um, né? Porque se aquele melhorou bastante, opa, tem um ponto, a gente pode crescer muito mais, pode melhorar muito mais, né? E claro que isso devia ser aplicado em tudo, não nos esportes. Então, voltando à posição. Isso faz parte, né? Você desejar, quando você vai competir agora, você vai desejar que todos ganhem, que todos deem o seu melhor e vai entender que quem perdeu não é pior. Né? Então, essa é a nossa relação de possuir as coisas, possuir o que a gente vê, né? E esse esporte de um contra um, que da forma que é usada hoje, é muito negativa, porque são exatamente iguais os times, são a mesma energia, né? É um time, é tantas pessoas, né? Então por que eu amo um e odeio o outro? E precisa dos dois para estar brincando, né? Só que eles conseguiram fazer uma coisa totalmente, né, que as pessoas se degladiam, se matam por causa disso, choram por causa disso, né? Que é absurdo quando a pessoa desperta e vê essa situação. Então, ok, né? As pessoas de repente querem um exercício. Esse exercício eu não vou dar de meditação como os anteriores, porque já está bem explícito. É você desejar o bem, né? E possuir alguém, né? Eu não pensei muito bem no exercício que poderia fazer para possuir alguém, né? Mas o que facilita? A genética, né? Tem que ser semelhante, no que nós somos uma vibração, né? Então essa vibração vem e possui da forma a esse corpo. Então se o outro corpo for semelhante, tiver uma genética semelhante, tiver ideia semelhante, já facilita. Então geralmente nosso grupo de ideias, nosso grupo de contatos, de amigos que pensam igual a nós, já é mais fácil ter essa influência. O grupo todo acaba agindo como unissomo, mas sempre desejando o bem, né? Então fiz alguma anotação. Eu
quero dar uma ressalva, né? Nisso de querer ajudar. Eu acho que nós devemos ter uma neutralidade e agir sempre com racional. Por exemplo, eu quero ajudar aquela pessoa naquela condição, né? E tem muita a questão dos porquês. A pessoa ela se colocou naquela condição porque ela precisa aprender algo. É a mesma questão de ajudar a borboleta. A borboleta está ali fazendo aquele esforço para sair do casulo. Aquele esforço enorme e você está vendo aquele sofrimento, eu quero ajudar e você vai lá e corta o casulo. O que aconteceu? Ela não vai conseguir voar porque ela precisava daquele processo para fortalecer as asas. Né? Aquele processo não é ela fazendo o sacrifício, é ela crescendo. Né? Porque enquanto as asas estão ali fazendo aquele esforço, elas estão tá sendo levada energia, porque ela está colocando a intenção na asa, e a energia está indo lá e está crescendo a asa. Então é o processo de crescimento da asa que você vai interromper. Né? Então, como você interrompeu, a asa não cresceu, ficou atrofiada, porque ela não né, que estava crescendo e ela precisa daquela oposição, né, para exercício. Né? Então, tem hora que você só tem que observar e deixar ser. A questão da interferência tem que ter muito cuidado para não, né, fazer aquela coisa da metáfora da borboleta de você prejudicar. Você vai tentar o mínimo possível, né? Ajudar é uma coisa assim, digamos, difícil, né? Porque você pode estar interferindo e prejudicando, né? Por exemplo, as pessoas que mimam demais os filhos, aí vira adultos drogados, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ir muito pelo sentimento. Mas eu não vou ajudar, então com medo de prejudicar. Não haja sobre medo. Né? Se algo está sobre sua tutela, você tem a obrigação de ajudar, principalmente nesse mundo que a gente vive. Mas tem que ser com sabedoria, não com medo de ele virar isso, aquilo, ou se eu não me afastar, vai virar isso aqui, não. Né? Tem que ser sabedoria. Então essas são formas de a gente estar possuindo. Né? Então, acho que não tem um exercício para a gente fazer. Né? Acho que também não é o foco, não é importante, né? Ter esse exercício. Mas vamos supor, se tivesse, se eu fosse fazer, como eu falo, se eu fosse fazer um filme e fosse colocar um personagem que faz isso, como ele faria? O processo de meditação, né, do mais basiquinho, claro, né, porque o mais avançado ele já vai realmente possuir, e tem vários métodos. Né? Um método de posição é você imitar a pessoa. Né? A pessoa está fazendo um movimento e você faz. Eu esqueci como que é o nome disso. Né? E você começa a fazer aquilo, e em determinado momento, você como pessoa, você imagina a pessoa olhando para você. A pessoa ela pode fazer isso. Né? Eu diria assim, muito cuidado com essas coisas, né? Porque pode ser muito negativas. Mas já que eu estou colocando é um filme, né? Ela pode se imaginar realmente entrando na outra pessoa. Né? Então, vai lá o meu personagem, né? Entrou lá e imagina possuindo aquilo, né? Então, por exemplo, muitos, digamos, dos xamãs que falam que possuíam animais, viravam, né, cada animal tem cada pessoa tem o seu totem lá, né? O totem, acho que é dos animais. Então, eu vou me imaginar, vamos supor que o meu é lobo, então eu vou começar a me imaginar, me sentir como lobo, né? Como que é ocorrendo, eu uivando, eu latindo, né? Eu tenho em mente, quando um animal ele tá ali latindo, que aparentemente está brigando, eu acho que ele está sentindo uma energia nele, muito que provoca aquilo. E não é negativa nem positiva, é energia. Energia, quando a gente sente no nosso corpo, é gostosa. Então eles gostam de latir um com o outro, né? E não é porque eles querem brigar. Então você já vê esses vídeos que tem na internet, de um no portão, né? Na hora que abre o portão, eles... Né? Cada um vai pro seu lado. Né? Eles estão brincando, né? Aí o humano pega aquilo e faz uma coisa negativa, que é a rinha. Então nós não compreendemos bem os animais quando estão cantando, quando estão dançando, né? A ave que canta, ele sente prazer, porque aquilo emana energia. Né? Então eu me perdi. Né? Então ok, vamos tentar voltar lá da possessão. Então ok, o animal totem. Né? Então eu vou tentar imaginar sendo aquele animal. Né? Então uma águia, estou voando livremente e tal. Então eu poderia fazer essa projeção mental, para eu quero ver o mundo lá em cima. Só que se tiver um ponto que eu possa me fixar, vai ser mais fácil. Né? Então eu vi uma ave no céu, então eu vou me conectar com aquela ave, né? E vou me sentir voando leve. Mas eu quero fazer isso porque é gostoso. Não, esquece tudo isso. Né?
Eu tô voando, vendo o mundo lá de cima, eu vou começar a imaginar, vou começar a ter imagens de como que é ver a coisa lá de cima, né? Então é o seguinte, qual é o meu objetivo? Por exemplo, eu sou um espião, preciso espiar as tropas inimigas. É o filme que eu tô fazendo, é o filme que eu tô fazendo. Então, aquela ave, ela não tá indo, ela tem um objetivo. Então eu vou olhar, ela vai virar o pescoço e vai olhar tal. E eu quero manipular aquela ave, eu vou colocar algo negativo. E eu vou colocar na mente que ali tem uma presa. Né? Eu vou imaginar um coelho no chão, né? Entre aspas. Então aquela ave ela vai buscar pelo coelho e ali tem um coelho. Então ela vai voar naquela direção procurando esse coelho e eu vou estar visualizando as tropas. Né? Olha aí, ó, vou fazer um filme aí. Vamos fazer bolar algo. Né? Então, assim, essa seria uma forma, né? Então, dessa forma que você possui animais, poderia ser possuir pessoas e etc, né? No filme, né? Isso, eu diria assim, não façam isso, né? Nós já fazemos de forma inconsciente, né? Quem precisa ser ajudado é ajudado, quem precisa ser prejudicado é prejudicado. Tem que ser os mais leves possíveis nessa questão dos esportes, né, que é o mais sutil, é algo sutil. Agora vamos lá para os conflitos que estão acontecendo mundiais, né? Mesma coisa, tenta ser sutil, não interferir e tal, né? Emana bem, que se aconteça o melhor. Então vou dar um exemplo agora aqui, que eu até anotei ali, tempestade. Eu vi, né, pessoas que falando assim, né, quando vem uma tempestade a gente tem que mentalizar afastando aquela tempestade, né? Então é uma forma de possessão, né? Porque a Terra ela é um organismo, né? Então se ela aquece demais nesse ponto, quando o nosso corpo está com a infecção, ele dá febre, ele fica febril para matar aquela bactéria que está provocando aquela infecção, né? Eu não sei exatamente se é assim, mas é algo semelhante. Então a Terra ela precisa esquentar tal parte para curar o que está acontecendo ali. Né? As pessoas vêm, cortam todas as árvores e criam prédios, então aquilo vai esquentar, né? Uma forma de tentar curar aquilo. Então ela pega e coloca ar-condicionado e quem não tem morra de calor ou morra de frio. Vê que é uma doença naquele ponto que precisa ser curado. Qualquer coisa, muito raios numa região, o raio é uma energia condensada e muito forte. Então olha tudo que foi criado para ter um raio. Então se cai numa pessoa é extremamente negativo, né? Mas é a Terra se curando porque aquele região tem algo prejudicando, né? Então eu tenho falado muitos vídeos que nós aqui agimos como parasitas e nós não tomamos consciência disso. Tem que eliminar os parasitas que nem muitas pessoas acham que tem muita pessoa no mundo. Isso aí também é loucura, né? O mundo tá vazio. É muito importante isso, tá vazio de pessoas. E as poucas pessoas que tem, estão aglomeradas, juntadas, Matrix, reúne todo o rebanho ali, começa a cortar ou roubar a lã daquele rebanho. Então isso que acontece. Então isso que dá a ilusão que tem muitas pessoas, e as pessoas começam a agir em simbiose, tem muita pessoa, e desejando o próprio extermínio. Então é uma forma de posição que está deixando o mundo nesse caos. Mas o mundo está vazio. Né? Isso eu já tinha isso em mente antes de ler muitos livros falando que está vazio. Né? Tem pessoas que falam que 50 bilhões tranquilamente caberia nesse mundo, vivendo em harmonia com a natureza, mas estamos falando de mundo livre, né? Mundo prisão não dá certo, né? Então, ok, vamos voltar lá para a tempestade. Então a tempestade tem vórtice, né? Quando aquela coisa que tem o tornado, o tufão, sei lá, né? Então aquilo promove a chuva em si, ela é limpeza, é água, tá limpando a região, ela deixa a região mais leve quando chove. Então, quando é uma chuva violenta, né, entre aspas, o tornado que vem, então, que eu tenho meu corpo sutil, minha aura em volta, né? Então, se eu tô no vento, aquela tá limpando, né? Então, depende, se aquele evento é carregado de uma energia, um raio, vai queimar a energia ruim, né? Então, é isso que a gente faz quando a gente dá passe uma pessoa, então até ainda um vento que está ajudando a limpar, né? Quando você usa, digamos, uma fumaça de um incenso, algo que seja, né, que tem várias técnicas coletivas, também está ajudando, né? Algo que você joga ali que, né? Então a Terra também, então tem todo aquele movimento que está limpando. Então o que eu deveria fazer não é afastar a tempestade, que é quem toma um comprimido para dor, que não sei o que, mas mantém a doença, né? Eu deveria curar o que está atraindo aquela tempestade. Então eu vejo, está acontecendo tal coisa.
né? Então, porque aqui tem algo que precisa ser feito para evitar isso, né? Muros fortes, não é assim que funciona, né? As pessoas têm agido assim por muito tempo, então por isso que nós estamos chegando a situações críticas, né? Do tempo se tornar tão violento, né? Tem muita energia negativa numa região e aquilo vem a chuva, vem a tempestade para tentar corrigir aquilo, né? Então eu vou, antes de eu emanar a minha intenção contra aquilo que está vindo para curar, eu vou emanar a minha intenção para limpar onde eu estou, né? É o que a gente está acontecendo na Terra agora. Tá vindo uma energia do cósmico, né? Ondas cômicas, quânticas e não sei do que. É algo que vai elevar a vibração da Terra e vai elevar tanto que vai jogá-la numa outra dimensão, né? Então vai estar vindo a tempestade literalmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou afastar isso, a tempestade? Não, eu vou elevar a vibração da Terra. Então nós vamos emanar energias boas para tentar elevar o que está aqui, para tentar corrigir os problemas que estão aqui, para que as pessoas fiquem mais leves, e ficando mais leves elas vão elevar a vibração, e aí quando vai vir aquela chuvinha, né? Porque aquilo está vindo com uma força 10.000, e aqui está com uma força 100, né? Não é nem 1.000. Então eu vou elevar 1.000, 2.000, 3.000, opa! 3.000 para 10.000 já não vai ter um impacto tão grande, mas chegar e tiver 100, vai acabar com tudo, né? Eu posso fazer forte, posso me proteger, né? Em outra época talvez daria certo. Os negativos estão tentando fazer isso, estão tentando blindar, né? Tanto a Terra com chemtrails, com camadas, ou seja, criar uma crosta, né? E tanto na população, com drogas, coisas que eles já fazem, então deixando as pessoas mais densas, né? Para quando chegar tentar achar que não vai interferir. Bom, se eles fazem, eles devem ter alguma ciência atrás disso, que, né, a Terra já não passou isso pela primeira vez, nem tanto os positivos como os negativos sabem disso. Mas cada um escolha qual é o seu melhor remédio, se você vai se blindar dentro do forte, dentro do banco e viver no buraco embaixo da Terra, que a Terra está nessa condição, né? Aqui é um buraco frente ao cosmos, né? Nós olhamos para o céu, nós vemos a Terra escura. No mundo livre você vê cores, o céu não é escuro à noite, tudo é luz, né? E é lindo, né? Só que aqui a humanidade prefere ver no buraco. Então está vindo a tempestade, eu vou elevar minha vibração, eu vou ajudar no meio. Não tenha pânico, fiquem calmos, né? Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Se a tempestade chegar agora do jeito que eu estou, eu vou me matar. Ok, então vou me blindar, né? Mas depois de me blindar, eu não vou tornar aquela blindagem uma condição, né? Eu vou... Por que isso aconteceu? Por que atravessou a tempestade? Né? Por causa disso. Então, opa, vamos melhorar agora, tal. E da próxima vez que vai vir só uma leve chuva, uma brisa, né? E por assim vai. Então é isto, né? Esse vídeo sobre possessão. Deixa eu ver se tem algo mais para estar acrescentando. Eu acho que não. Acho que eu já coloquei bastante coisas. E isso é fato, né? Só relembrar então. Se um espírito que está no sofrimento, que está na ignorância, eles não estão nem conscientes, né? Eles conseguem possuir as pessoas. É uma habilidade que nós também temos e nós fazemos, né? E com as nossas intenções nós estamos possuindo as pessoas que estão à nossa volta, né? Um espírito de luz, quando ele chega no lugar, né, a presença dele faz com que as pessoas intuitivamente queiram coisas boas, queiram melhorar, né? Contra medida, um espírito negativo também, né? Ele chega perto das pessoas, as pessoas começam a sentir um certo desconforto, um certo pânico, um certo medo. Eu li um certo livro faz um tempo, né? Que aí foi, eu não sei se foi a iniciação viagem astral, que a pessoa vai no umbral, não sei. Eu sei o seguinte, parece que eu não me lembro muito bem, mas parece que a pessoa vem tipo assim, vem o guia, né? Então tira a pessoa do corpo quando está dormindo e leva para conhecer vários ambientes. Então uma dessas foi o umbral e lá tinha pessoas, né, vivendo ali e tal, né, fazendo qualquer coisa lá que se faz no umbral, e ela viu que chegou uma entidade muito ruim, né, que tinha uma força negativa era muito ruim. Então ela chegou ali e ela fez uma espécie de... né, e quando ela fez isso, né, as pessoas que estavam ali todos entraram em pânico e assim parecia que a pessoa não via as pessoas que estavam lá, né, mas mesmo assim entraram em pânico, não sabia o que fazia, né, então começou a entrar em desespero, né. Então tem esse tipo de influência tanto dos negativos e
Só que se o negativo consegue, o positivo ele consegue ir muito mais, né? Então, se você está no polo negativo, você está fazendo isso de forma consciente e muito, assim, de forma positiva. Está fazendo isso de uma forma que você nem imagina, né? E esse pode ser um dos motivos que você está na Terra. Que eu tenho lido isso, e eu até reluto contra essa informação, mas para mim já vem como fato, né? O que nós fazemos aqui não é ser, tipo, digamos, uma personalidade grandiosa, de fazer grandes feitos, né? De, tipo assim, ser um grande médium. O que você está fazendo aqui, você está emanando energia. Né? Assim, basta estar na Terra. Digamos assim, não precisa fazer nada. Né? Basta estar na Terra. Então a energia é que não um transformador de energia. Ele pega a energia e dissemina. Né? E o que a gente faz, as nossas ações vão acontecendo automaticamente, mecanicamente, como um filme que a gente assiste. Né? Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo porque a Terra está fazendo, o universo está fazendo. Ele me movimenta e te movimenta. Nós somos células de um corpo. A célula que está no meu corpo, ela tem que circular o corpo. Vai falar, não quero circular, eu quero ir para cá. Não, ela vai para o lugar que ela tem que ir. E é isso que a gente faz aqui. Né? Só que como o meu limite é a mente, eu acho que eu que estou fazendo tudo isso. Né? Meu limite consciente. Mas como ser, eu estou muito além da mente, conectado com coisas muito grandes que quando eu vou gravar um vídeo, não, eu não decidi gravar um vídeo. A minha consciência e algo que está acima da minha consciência que trouxe o vídeo, que trouxe o tema, que chegou na minha mente e deu vazão. Não é a mente que escolheu, a mente só processou e deu vazão aquilo. Então, essa é a nossa ação, que a gente apenas passa a ver a mecânica de como funciona, né? Então, acho que é isso. Eu me perdi de novo aqui, né? Falando. Mas estava falando sobre, né, da ação da Terra. Bom, me perdi legal. Mas eu acho que é isso, né? Assim, é mais para frisar de como a gente pode interferir positivamente. Então, se eu quero achar que é eu que estou interferindo, legal, né? Não tem problema de eu achar isso. Né? Eu sou um indivíduo. E de eu potencializar isso, né? Porque isso também faz parte de eu achar que estou fazendo, porque é a forma que eu sinto essa energia, é a forma que a minha mente processa essa energia, né? Ah, mas que não é sua, não, é minha, é de todos nós. Assim, eu lembrei. Eu estava falando de, assim, não fazer nada, né? Que a pessoa acha que não está fazendo nada. Não, está fazendo muita coisa sendo positiva, né? E fala de as pessoas mais humildes, né? Que tá ali no campo, de repente tem uma vidinha comum, né, são as que mais estão emanando essa energia de cura para o mundo. Estão mais processando essa energia, né, e ajudando, né, a fazer a digestão, né, que tem aquele primeiro impacto e distribui para as células menores que, se recebesse aquela energia de uma vez, né, colapsariam. Então é algo que eu, digamos assim, lutei muito. Não, mas tem que fazer algo, não sei o que e tal. Não. Né? Tem apenas que estar nesse ambiente, né? E o todo está fazendo isso, né? Aí se a pessoa está numa energia negativa, ela de repente ela pensa, então eu não vou fazer mais nada. Também não é assim, né? Eu vou fazer o que tiver de fazer, o que não importa. Você sente, você já está fazendo, né? E eu acho que uma das coisas melhores que a pessoa está fazendo, que assim seria bom, é você se tornando consciente disso. Né? Isso é você como indivíduo, de classe, digamos, mental. Nós já somos um indivíduo de classe física, né? Um corpo, outro corpo. Então eu sei muito bem o que é eu e o que é o outro. Mas eu não sei muito bem o que é eu e o que é o outro, digamos, mentalmente, emocionalmente. Porque você se funde as emoções, né? Então a pessoa começa a sentir um monte de coisa triste ou feliz, só que de repente é o do espírito que chegou, ou do meio. Né? Então ela tem dificuldade, né, de entender o que é meu, que é do outro. E mentalmente, então, aí se fala, a gente acha que é indivíduo, que não sei o que, mas está inconsciente, né? Está agindo, digamos, de acordo com a manada. A gente está vendo isso muito na Terra hoje, né? Grupos que se formam e agem em unissono, né? Pessoas que vão lá na frente lá e falam um monte de coisa e acham que não, é a manada que está agindo naquele mental, né? E eles não são conscientes desse processo, mas você agora está tendo, porque você também, né, faz parte de um mental. E quando nós começamos a tomar consciência disso, é porque eu estou sendo indivíduo de classe, digamos, mental, né? Digamos, isso daí. Então é só eu tomando consciência desse processo, né?
E assim como existe, digamos, os corpos individuais, também tem as mentes, né, que faz o processamento mais de algo que está aí, porque vamos supor, é um corpo e o outro corpo, uma pessoa e outra pessoa, mas são corpos iguais, são corpos humanoides, são células iguais, né? Então assim, é o mesmo. Só que, digamos assim, né? Agora eu deixei bastante confuso, mas a nível mental a gente está percebendo isso, né? Como as coisas funcionam e tendo essa aceitação, né? Como eu entrei nesse assunto, se você deve ou não fazer algo, né? Entre aspas, se deve ou não. Assim, esteja na Terra e esteja de forma positiva. Veja como você se sente. Eu estou me sentindo bem, né? Então, opa, as energias que eu estou conseguindo processar está conseguindo fazer uma certa limpeza, pelo menos no campo em minha volta, né? Então, nós precisamos também se sentir bem mentalmente, né? Pessoal, mas não estou fazendo nada, acho que eu deveria fazer muita coisa, né? Então, eu vou começar a processar aquilo melhor também, tendo esse entendimento, né, de como as coisas funcionam. É um todo que funciona, que, né, não é que você só precisa estar de forma positiva. Né? Se você está de forma positiva e possui todo esse conhecimento, então você está sendo um processador muito forte, né, que está ajudando. Né? Por exemplo, é como eu falei dos esportes. Né? Eu posso não estar praticando tal esporte e melhorando daquilo, mas eu estou dando suporte, que é tipo um técnico. Né? Você está criando condição para que aquilo evolua. Nós somos uma humanidade, por isso não há o melhor. Né? Por isso que não há o inventor. Então chega lá o inventor, nossa, aquele cara é o máximo, não sei o que tal, ele vai patentear tudo e cobra aquilo. Então ele ferra aquilo. Né? A humanidade deu suporte para que aquilo chegue e tem que escolher um indivíduo para fazer aquilo. Então se pega o indivíduo melhor para fazer aquilo. Então tem um indivíduo melhor para manifestar a informação e tem um indivíduo melhor para dar suporte para aquela informação, para que aquela informação venha. Né? Então vamos supor, eu vi algo, eu tenho visão, então eu consigo ver algo muito bonito e tal, mas eu não consigo desenhar porque eu não tenho mão. Então eu vou passar aquela informação para quem tem mão e pode desenhar. Né? É assim que nós agimos. Um corpo, né? Somos cada um parte de um corpo e o universo parte, né? A Terra, aqui o sistema solar, parte do corpo maior. Né? Então é isso. Né? Parece que eu fugi muito do tema de posição, mas não, tudo é posição. Tudo que eu desejo, tudo que eu não desejo, né, eu influencia na vida de outras pessoas, estamos nos possuindo. Né? O que é mais comum aqui na Matrix? Eu desejo que a pessoa consiga tal emprego, desejo que não consiga, deseja êxito, que ela cresça na firma, que não cresça, né, que é mais comum. Digamos, esqueçam isso, deseja o melhor para cada um só. O que é melhor para ela, o que ela quer, né? Então que seja. Né? E eu tenho que ficar feliz com a conquista dos outros. Então eu tenho que eu vou me forçar a ficar feliz com o que o outro conseguiu, eu não consegui e tal. Né? Observe como você se sente. Né? Então vai ter um momento que você vai começar a se sentir bem com o êxito das pessoas. E não só se sentir bem, desejar que consigam o que elas querem. Né? E isso para tudo, né? Vamos emanar isso para a Terra inteira. Bom, acho que não adianta esticar mais, ficou um vídeo com muita informação. Então ok, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.